assumimos a nossa responsabilidade. Todas as linhas, inclusive os reformados, todos defendem isto. O que eu estou afirmando é que nós não cooperamos com essa ação de Deus. O que motiva a ação de Deus é o amor dele. Então, quando se diz assim, mas o que nós podemos cooperar com a graça? Nada, porque Deus é livre para agir. Por isso que eu dei uma definição de graça. Graça é uma ação livre de Deus. Então, nós não cooperamos com essa graça de Deus. Não tem como o homem cooperar com a graça de Deus. Porque ele tem um bote de salva-vidas. Ele joga para quem ele quiser esse bote. Basta a pessoa, dentro de uma linha mais arminiana, desejar ou não. O que é mais interessante, Zeca, quem trabalha com clínicas de recuperações, de viciados, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha diretamente. A pessoa fala assim, eu morro, mas eu morro viciado. Eu não quero. Eu sei que faz mal, eu sei que eu estou furtando, eu sei, mas a pessoa deliberadamente faz, mesmo quando ela está sã. E tem pessoas que já falam, não, eu quero me recuperar. Aí vem toda a ação de Deus, toda essa instrumentalidade de Deus na vida da pessoa. Então, quando se trata de graça, o texto que você citou, de Efésios 2:8, a graça, ela pertence a Deus. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus. E o totu, que está ali no pronome demonstrativo, não é fé, é graça. A graça é um dom, é um presente de Deus para nós. Então, quando nós tratamos como graça, como algo de favor imerecido, é algo muito simples, com algo muito maior. Então, a graça, esse agir de Deus na vida dos eleitos, na vida da igreja, é algo que produz em nós uma vida eterna que já se iniciou agora. Certo. Bom, nós vamos caminhar novamente para o fim. Eu queria tentar trabalhar ainda 3 conceitos com vocês que estão bem relacionados com essa temática da graça, para a gente poder entender a dinâmica. Eu vou começar com aquilo que a gente usa mais normalmente como sacramentos, mas acho que para ser mais correto seriam as ordenanças de Cristo, né? Para a gente não confundir com a teologia romana nessa questão. Batismo e ceia, graça. Como é que a gente enquadra esses conceitos aí, pastor Ronaldo? Partindo, por exemplo, do texto de Marcos 16, que fala... a gente pode depois, é um outro debate, né? Que o batismo salva. Trazendo à memória aquilo que Cristo, né, vai falar da ceia, o que Paulo vai defender também. Como é que essa temática aí se organiza nessa questão, por favor? Batismo e ceia, Zeca. O batismo, todos nós sabemos, é a remissão dos nossos pecados, né? É um novo nascimento. Então, quando o pastor Robson aqui até usa uma palavra que eu gosto muito de usar com relação à graça, é que o homem ele resiste à graça de Deus, assim, pelo menos é o meu pensamento, é como eu vejo, que o homem ele resiste à graça de Deus até conhecer a graça de Deus. Quando ele começa a conhecer a graça de Deus, a graça se torna irresistível para ele, porque ele se apaixona pela graça. Então, tendo se apaixonado pela graça, obrigatoriamente ele tem que ter esse novo nascimento, essa nova pessoa, né? Essa nova mentalidade que o batismo traz, essa nova responsabilidade que o batismo traz, né? Eu me batizei, ou seja, aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu me prostituía, eu não posso me prostituir mais, porque eu sou uma nova pessoa dominado pela graça de Deus, né? Dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, trazendo naquela questão da motivação, se não é o Espírito Santo dentro de nós, agindo, mostrando para nós qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a pessoa às vezes não chega nem até o batismo. Não consegue nem chegar até o batismo, né? Por causa que ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo por esse caminho. E a ceia é comunhão, né? É você poder sentar à mesa do Pai, agradecer a Ele pela graça, né? É até uma oração que eu tenho feito muito nas minhas ministrações, onde o Senhor Deus tem nos levado, é agradecer pelo lugar aonde você está, né, por essa porta ainda ter aberta, por você ainda ter essa liberdade de adoração. E tudo isso faz parte dentro dessa questão da comunhão. Então você tem um novo nascimento proporcionado pela graça, né, e você tem essa comunhão também proporcionada pela graça de Deus. Pastor Ronaldo, por que então, partindo dessa temática que o irmão defendeu, o batismo não é disponibilizado mais vezes nas nossas igrejas?
Tem igrejas que fazem, por exemplo, uma vez por ano. E por que que a igreja, em alguns casos, proíbe a comunhão da mesa do Senhor para algumas pessoas? Olha, Zeca, essa questão do batismo ser poucas vezes, eu parto por aquele princípio de tipo, eu estou cuidando de uma árvore, né? Eu estou zelando por aquela árvore. Então, eu estou trabalhando naquela árvore para que aquela árvore comece a me dar frutos. Quanto mais eu zelar por aquela árvore, quanto mais eu cuidar daquela árvore, mais frutos ela vai me dar, né? Então, às vezes, eu olho para isso e eu penso que a gente às vezes tem poucos batismos porque a árvore está dando poucos frutos, né? E essa questão também da Santa Ceia, porque que tem alguns ministérios, né, que não servem Santa Ceia a todas as pessoas. Porque a própria Bíblia vai falar que Jesus ele manifestou a sua salvação a todas as pessoas. Então, por que nós temos ministérios que proíbem essa comunhão? Eu vejo isso por causa que, às vezes, nós temos pastores que não querem assumir essa responsabilidade de se colocar entre Deus e as pessoas, como Moisés fez, e falando assim, Senhor, eu assumo essa responsabilidade deles terem comunhão com o Senhor também. Eu não posso proibir a pessoa de ter comunhão com o Senhor. Para o irmão já ir pensando, se o batismo, o irmão fez a analogia da árvore dos frutos, não tem um erro nisso? O batismo é pela graça ou pelos frutos? Vai pensando aí que a gente volta daqui a pouco. Tá. Vamos lá, pastor Robson, como é que a graça se faz presente nessas ordenanças deixadas por Cristo, no batismo, na ceia? Como é que elas estão organizadas aí no seu pensamento, por favor? Salvo engano, com exceção só da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles afirmam que esses sacramentos contribuem, corroboram com a graça de Deus. São meios de salvação. Meios de salvação. No meio reformado eles falam meios de graça. Meios de graça, exatamente. Na teologia romana, fala meios de salvação. Obrigado. Eu estava lendo recentemente sobre essas duas linhas e eu não queria correr aqui em erro, graças a Deus que você me corrigiu. Porque eu não quero ser leviano aqui com os nossos amigos mesmo. Católicos, né? Mas o que ocorre? O batismo e a ceia do Senhor é algo assim também pouco compreendido entre, assim, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas assim debatem muitas coisas, tal. Eu sigo uma linha do credo batismo, ou seja, batizar apenas pessoas que tenham consciência, embora a Bíblia não é um manual de batismo, mas todos os textos do Novo Testamento, todos eles demonstram que só houve o batismo após a pregação e as pessoas assinalarem a esta perspectiva de aceitar Jesus como Cristo. Textos que falam acerca da família, tudo, ali são coisas que as pessoas interpretam como se tivessem crianças, tal. Eu estava até conversando com um reverendo, presbítero, foi muito boa a conversa. Eu lembro que o sobrenome dele é Rios. Hélio Rios. Hélio Rios. Estava conversando com ele e, assim, foi um diálogo muito interessante porque nós fomos muito honestos em afirmar que a Bíblia, nesse ponto, ela é bastante evasiva. Obscura, ela não dá Obscura, não dá indicações, enfim. Mas eu também eu fui muito honesto também, porque até o século V, a maioria das igrejas fazia o pé do batismo. Sim. Então, essa honestidade nós temos que sempre... Até para contribuir na sua reflexão, pastor Robson, eu acho esses textos mais emblemáticos no seguinte sentido. O caso de Cornélio, por exemplo, só para ter como exemplo aqui, fala que foi batizado ele e toda a sua casa. Eu acho mais interessante que o texto não deixa certo que todos eles se converteram. Exatamente. Fala da conversão do cabeça da casa. De Cornélio. Mas coloca todo mundo. O texto não fala todos eles se converteram, aceitaram e foram batizados. A gente parte do princípio que sim, né? Sabe o que eu me recorro? Eu me recorro ao contexto. Por quê? Tanto na era patriarcal como na Palestina do primeiro século, quem determinava a religião era o pai. Sim, Agora, tinha convertidos para o seu pai fazer adesão? Né? Mas o contraponto é exatamente isso. Exatamente, interessante, eu concordo. Exatamente. Você falou do credo, batismo, ou seja, a pessoa crê, e o irmão falou da questão dos frutos, que depois vai comentar mais. O texto ali não demonstra... Poxa, mas assim, ele não coloca que todo mundo se converteu, ele fala do cabeça. E o modelo da época, exatamente. do tempo, ele que determinava a religião. Exatamente. Mas, perfeito. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso, Zeca? É que as pessoas invertem.
vamos colocar o batismo, seja ele para as crianças ou para as pessoas que professam, né, já tenham já uma consciência. E, inclusive, eu até falo assim, para alguns amigos, né, porque a gente fala muito do credo do batismo para pessoas que têm consciências. Eu até falo, então nós temos que ter cuidado para não insistir aos nossos filhos adolescentes a se batizarem, porque às vezes também não tem toda a consciência. É mais uma coisa política, religiosa, do que profissão de fé do filho. Então, várias vertentes, tem que ter muito cuidado, eu sou muito honesto acerca disso. Mas quando se fala do batismo e ceia, por que essa ordem? Porque quando nós pegamos principalmente o texto de Mateus 28, alinhado com esses textos de Atos, que são pessoas que professaram fé em Jesus como Cristo, a ordem ali é discipular, metatelsat. A ordem não é ir. O ir é um particípio circunstancial, eu já falei isso no programa umas 2 vezes, mas é bom relembrar. Que muitos falam, o imperativo de Jesus é o ir. Não, o imperativo ali é fazer discípulos. Então, nós discipulamos as pessoas e após discipular, aí é perguntado, você quer descer as águas? Até a pessoa ter uma plena consciência do que é todo esse aspecto, esse arranjo teológico. E a pessoa, assim, quando ela se batiza, ela é batizada por um pastor, evidentemente, aí ela pode participar da ceia. Mas o que é mais interessante? Essa pessoa já é salva? É Deus que sabe, porque a salvação não depende de atos humanos. Não depende do batismo nas águas, nem mesmo de participar da ceia. O que é descer as águas? Eu falei descer as águas no programa, o pessoal, não, fala batizar, pastor, tá bom. O que é ser batizado, tá bom? E participar da ceia do Senhor? Nada mais é que uma demonstração de um ato feito na vida da pessoa por Deus, que é a graça. A partir do momento que Deus age na minha vida, amorosamente, livremente, justamente, essas 3 palavras vão fixar na cabeça dos nossos ouvintes, correto? A partir do momento que Deus faz isto, palinquenésia, ou seja, eu passo a ser uma nova criatura, um novo ser, aí eu preciso declarar isso publicamente. É interessante porque o batismo nas águas eram feitos só para prosélitos. Ou seja, pessoas que se convertiam à religião judaica. Então, por que Jesus se batizou se ele já era um judeu? Sim. Então, olha só todas as implicações que tem acerca do batismo. Então, o batismo nada mais é que um ato público para dizer, olha, a ação de Deus, essa ação amorosa, livre, justa, veio até mim. Me fez uma nova criatura, com uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão. E eu quero declarar isso publicamente. A partir do momento que eu declaro isso publicamente, eu começo a participar da comunhão da igreja. Mas tanto o batismo como a ceia não cooperam com isso. Nada mais só demonstram que a ação de Deus já ocorreu na minha vida e eu já era salvo. Sim. Até só para fechar essa questão, assim, e eu acho que é muito emblemático no nosso pensamento evangélico, principalmente aqui no Brasil, que é muito bombardeado e tem muitas raízes no pensamento romano, é só a gente perceber a nomenclatura. 90% das igrejas usam Santa Ceia. Pode parecer muito inocente isso, muito. Mas se você olhar direitinho, você vai ver que, via de regra, é dada à ceia uma ideia de santificação. Muitas vezes ligado à salvação. Se você não participa, você perde. Que é a ideia romana. Exatamente. A ideia romana é essa. Se você não participa, você perde, você está fora. Não é, pelo que eu entendi de ambos aqui, não é essa ideia defendida pelos irmãos, mas eu acho que é importante salientar porque, às vezes, no nosso pensamento evangélico, a gente traz isso também, tá? Dessa participação aí, tanto do batismo quanto da ceia. E parece-me que o ensinamento bíblico, de fato, não é esse. Eles são meios da graça de Deus. São maneiras utilizadas para Deus manifestar a sua graça. Exatamente. Não são o fim, certo? Não é o fim em si mesmo, como a teologia romana coloca, tá bom? E, meu irmão, eu falei aqui, mas não precisa tirar da igreja aí o Santa Ceia, não, tá? É só para a gente pensar sobre, assim, e ver a importância que é dada pro ato, tá? Pro ato, tá bom? Mas daí você conversa com o pessoal da sua igreja, vocês viram que é melhor, só pra gente a ceia do pensar. Senhor fica, né? Fica mais protestante, Zeca. Rapaz, desculpa, Zeca, não, desculpa. Pode falar. Lá na nossa igreja nós gostamos muito de usar o termo mesa do Pai. Boa. Mesa do Senhor, mesa do Senhor, mesa do Pai. Eu só utilizei aqui porque eu acho que é emblemático. É emblemático. E é simples, mas é uma coisa que demonstra